Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. O Ministério Público apresenta projeto Acessibilidade é Show durante a audiência pública em Teresina e discute também acessibilidade nas calçadas da capital. MPPI promove audiência pública para discutir situação de degradação ambiental e violação de direitos no Cerrado Piauiense. E em Campo Maior, foi realizada a audiência para discutir tarifa de água cobrada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. Essas e outras informações você confere a partir de agora. O projeto Acessibilidade é Show foi apresentado pelo MPPI durante a audiência pública. A iniciativa é desenvolvida pelas Promotorias de Justiça 28ª e 33ª de Teresina, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas de acessibilidade nos eventos culturais da capital. A audiência foi presidida pelas promotoras de justiça Marlúcia Evaristo e Janaína Aguiar, com apoio da promotora Carmelina Moura, titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, que atua na defesa do meio ambiente e do patrimônio artístico e cultural. Durante a reunião, foi apresentado um panorama das ações já realizadas pelo Ministério Público na área da acessibilidade em eventos culturais. O Ministério Público trabalha nessa área da acessibilidade em eventos há mais de 20 anos. Só que a gente trabalhava de forma pontual, junto a eventos grandes ou quando havia uma denúncia no Ministério Público. E durante todo esse tempo, mais de 20 anos, nós realmente conseguimos avanços significativos. Só que a 28ª e a 33ª entenderam que essa atuação pontual ela não era tão proativa quanto a atuação macro. Daí porque nós resolvemos criar o projeto Acessibilidade é Show, para estar fazendo TAC com as grandes empresas e principalmente para que o município de Teresina assuma o seu papel de fiscalizador. E nós estamos, então, construindo com as SDUs um normativo que foi apresentado hoje nessa audiência pública para que eles possam estar utilizando essa norma, que pode ser uma instrução normativa, a gente vai estar condensando num documento só e uniformizando a atuação de todas as SDUs, porque até agora cada um atua da forma como bem entende e pior, sem ter uma norma que possa embasar. O ato normativo municipal deve regulamentar a solicitação, análise, licenciamento e fiscalização de eventos temporários, além de interdições em espaços públicos de Teresina. A apresentação do esboço do documento foi conduzida pelo coordenador de urbanismo da SDU Leste. Desde o início que a gente vem dialogando junto ao MP, a gente sabe como a SDU, a gente é a porta de entrada dos processos, porta de saída também, onde eles iniciam e devem ser concluídos. Então, como a gente está sempre lidando tanto com o Ministério Público por conta dos processos que estão em andamento, a gente também lida diretamente com os empresários e acredito que é uma dor coletiva, é uma dor nossa, é uma dor dos empresários. Então, a gente acha importantíssimo incluí-los nesse diálogo, dar um prazo para eles poderem avaliar o material técnico e a gente também promover uma segunda rodada, uma outra audiência para que eles possam, no momento oportuno, trazer sugestões e contribuições para ser efetivado de fato. Nosso material base é o Código de Posturas para fazer esses licenciamentos, só que é um código de 2007. Então, de 2007 para cá, a gente já tem a própria lei de acessibilidade, lei federal, a gente tem alguns decretos. E a gente tem uma pluralidade de procedimentos nas superintendências. Então, a realidade casual e esse lapso temporal obrigou, basicamente, a gente a parar um pouco, sentar para poder colocar tudo isso organizado, numa forma ou normativa ou decreto que a gente vai verificar como é que vai ser publicado. Presente na audiência, a secretária do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência fala sobre os avanços no cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão. A gente avançou bastante, graças ao Ministério Público, é bom que se diga, porque sem a atuação do Ministério Público, infelizmente, as leis existem, mas as garantias dos nossos direitos não seriam contemplados, não seriam garantidos se não fosse a atuação do Ministério Público. E eu
Quero aqui parabenizar ao Ministério Público, na pessoa da doutora Marlúcia, da doutora Janaína, da doutora Carmelina, que estavam aqui presentes nesse evento, e parabenizar, porque isso faz com que a gente avance mais e mais sobre a inclusão, sobre o direito das pessoas com deficiência, porque, infelizmente, mesmo com todas as leis, com a LBI aí, todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente ainda encontra as barreiras arquitetônicas e a falta de acessibilidade atitudinal, que é a pior barreira que nós enfrentamos. Então, a iniciativa do Ministério Público com esse projeto é fazer com que a gente se sinta mais acolhido e que a gente possa vislumbrar que mais na frente a gente possa realmente ter a garantia desses direitos, que é para isso que a gente luta todos os dias e é para isso que a gente lutou tanto para que essas leis existissem. A promotora de justiça Janaína Aguiar detalhou o projeto Acessibilidade é Show, abordando seus objetivos, ações em andamento e os resultados já obtidos. Nós ouvimos as contribuições das entidades representativas da sociedade civil, especialmente das que representam as pessoas com deficiência e pessoas idosas, dos produtores de eventos, né? Dos órgãos públicos também que se fizeram presentes, de outras entidades da sociedade civil e pessoas mesmo da comunidade que se manifestaram. Essas contribuições serão consideradas principalmente na construção do instrumento normativo, que já está em andamento, essa construção pelas SDUs, pelos órgãos fiscalizadores em geral, STUs, os órgãos fiscalizadores das questões ambientais, Vigilância Sanitária, STrans, Corpo de Bombeiros, para que se conclua a elaboração de um instrumento normativo único para o licenciamento de eventos no município de Teresina, contemplando inclusive a fiscalização em acessibilidade. Ao final da audiência, ficou acordado que os representantes das empresas organizadoras de eventos irão se reunir com os órgãos públicos que estão elaborando a minuta do ato normativo para apresentar sugestões. Além dos organizadores de eventos, a audiência pública contou com a presença de representantes de diversos órgãos da gestão municipal e de entidades que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, como a Associação dos Cadeirantes de Teresina e a Associação dos Cegos do Piauí. E ainda falando de acessibilidade, a 33ª Promotoria de Justiça de Teresina realizou uma audiência extrajudicial para debater a acessibilidade nas calçadas da capital piauiense. Confira. A audiência contou com representantes das Superintendências de Desenvolvimento Urbano de Teresina, SDUs, da Procuradoria-Geral do município e das Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças, e foi coordenada pela promotora de Justiça Janaína Aguiar. A iniciativa faz parte de um procedimento administrativo em curso que acompanha as ações adotadas pelo município para garantir a acessibilidade em vias públicas, com foco nas calçadas. Nós temos legislação de acessibilidade vigente desde o ano 2000, temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015 e temos também a nossa legislação municipal que trata sobre as calçadas e que não é implementada ainda no município de Teresina ou é implementada de uma forma muito incipiente. É preciso que haja um planejamento do município em relação às medidas que a municipalidade vai adotar para garantir que essa legislação seja realmente cumprida e também em relação à fiscalização, né, que deve ser feita em relação ao cumprimento dessa legislação. Como isso tem também muitos impactos sociais, é uma questão que precisa ser discutida por vários órgãos municipais. Então, estão envolvidos as SDUs, a Superintendência de Desenvolvimento Rural, a STrans, a Secretaria Municipal de Planejamento, a Procuradoria-Geral do município, a Secretaria Municipal de Finanças. E nós já estamos com uma reunião, né, conjunta desses órgãos municipais, agendada para o dia 20 de agosto, já para eles começarem a elaboração dos planos
de médio e longo prazo, para garantir acessibilidade nas calçadas de Teresina e também para a elaboração dos planos de fiscalização de maneira unificada por todos os órgãos fiscalizadores. Durante a audiência, foram discutidas as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida para circular pelas calçadas de Teresina. Os representantes dos órgãos presentes se comprometeram em colaborar na construção de um plano integrado que contemple medidas de curto, médio e longo prazo, voltadas à melhoria da acessibilidade urbana. A Secretaria de Planejamento tem uma das funções de coordenar todas as ações das SDUs. A gente reúne periodicamente e o objetivo nosso agora, especificamente sobre a acessibilidade, é elaborar uma proposta de plano, tanto de ação como até de fiscalização, como aqui foi cobrado pela doutora Janaína. Eu acredito que é importante, a cidade precisa desse tipo de ação. A gente vê aí as cidades que são bem implantadas e a gente vê a importância das rampas, da sinalização, para que a gente possa, de fato, favorecer aquelas pessoas que precisam dessas ações. O principal desafio vai ser, primeiro, financeiro, pela atual crise que a Prefeitura está vivendo, e também pela a questão de pessoal. A gente precisa criar uma estrutura maior em cada SDU para que a gente possa efetivamente levar os resultados para a cidade. O Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o CAOMA, do MPPI, realizou uma audiência pública com o coletivo dos povos e comunidades do Cerrado para tratar sobre a situação de degradação ambiental e violação de direitos no Cerrado piauiense. O coletivo é formado por indígenas, quilombolas, jaraizeiros, quebradeiras de coco babaçu, vazanteiros, comunidades de fundo e fecho de pasto, que habitam e dependem do bioma cerrado. O grupo solicitou audiência com o MPPI, buscando a defesa de seus direitos, territórios e modos de vida. O coletivo atua na articulação de ações e na busca por políticas públicas que garantam a permanência dessas comunidades em seus territórios, além de promover a valorização de seus conhecimentos tradicionais e a preservação do bioma que abrange 53% do território piauiense. No encontro de hoje, nós tratamos em especial da apresentação dos danos ambientais provocados pelo agronegócio no sul do estado do Piauí. Esses danos se referem a danos para povos e comunidades tradicionais e também para o bioma cerrado, que é o berço das águas no Brasil, e eles se relacionam a processos que envolvem pulverização aérea de agrotóxicos, comprometimento de nascentes e outras fontes de água, contaminação também ambiental de alimentos e outros danos relacionados, por exemplo, à grilagem de terras e ao uso de documentos como cadastros ambientais rurais e registros do CIGEF no INCRA, para fazer uma apropriação indevida de territórios e para começar atividades, inclusive com licenciamentos ambientais, que são degradatórias do meio ambiente. Durante a reunião, foram apresentadas diversas problemáticas que a comunidade enfrenta, como a falta de regularização de terras, falta de fiscalização por parte da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos em relação aos desmatamentos de grandes áreas do Cerrado, o uso e despejo de agrotóxicos na região, ausência de energia elétrica nas comunidades, grilagem de terras e até ameaças de morte. A promotora Áurea Madruga disse que o caso merece uma atuação estratégica. Tivemos uma reunião muito proveitosa com representantes de comunidades, com também representantes de órgãos ligados à proteção ambiental, relatando a situação de danos na região sul do estado, especialmente no nosso bioma cerrado, provocando também danos nas nascentes do nosso rio Parnaíba, então que merece uma atuação estratégica e também um acompanhamento mais de perto por parte do Ministério Público nesse diálogo interinstitucional e também efetivo. Então, como encaminhamentos também, nós vamos provocar os órgãos correlatos, estaduais que não estiveram presentes, para que montamos uma atuação mais de perto, considerando também a atuação dos promotores de justiça e ouvindo aquelas comunidades. Então, eles nos procuraram com o intuito de sabendo do Ministério Público, sendo porta-voz desses danos e também desses conflitos. Participaram da audiência representantes da FUNAI, do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas da Comissão da Pastoral da Terra e moradores da região.
Ao final, foi encaminhado o agendamento de uma próxima reunião no formato online para tratar sobre estratégias de direcionamento para solucionar as demandas apresentadas pelo coletivo. E veja a seguir, em Campo Maior, a MPPI promove audiência pública para discutir tarifa de água cobrada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. A Assembleia Legislativa promulga projeto de lei que altera plano de cargos e salários de servidores do MPPI. Até já! A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. O Ministério Público do Trabalho no Piauí ingressou com uma ação civil pública contra um hospital em Teresina, a fim de garantir direitos sociais mínimos a profissionais contratados como pessoas jurídicas. A ação defende que esses profissionais são considerados trabalhadores e, por isso, mesmo contratados como PJ, estão alcançados pelos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Quem explica mais sobre o assunto é o Procurador do Trabalho, Edinaldo Brito, autor da ação. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública contra um estabelecimento hospitalar de Teresina, pedindo o reconhecimento de direitos para trabalhadores PJizados, aqueles trabalhadores que são contratados por um CNPJ, como pessoas jurídicas. Trata-se de uma nova discussão que está sendo levada para o Poder Judiciário, baseada no fato de que a contratação de trabalhadores PJizados vem causando uma violação massiva de direitos humanos. As trabalhadoras grávidas contratadas como PJ, por exemplo, continuam trabalhando em ambiente insalubre, colocando em risco a sua vida, a vida do bebê, a sua saúde. Os pais, quando nascem os seus filhos, não têm direito à licença paternidade. Bem, há uma série de direitos humanos que vêm sendo violados com essa situação de não reconhecimento de direitos para trabalhadores PJizados. Nesse caso especificamente, o Ministério Público do Trabalho identificou que essas pessoas contratadas como pessoa jurídica, como uma empresa, na verdade, elas não são uma empresa, não são empresários. São seres humanos que dedicam diariamente a sua força de trabalho em troca de uma remuneração para uma empresa. Essa sim que oferece no mercado consumidor seus produtos e serviços, no caso, serviços de saúde. Então, os PJizados, na verdade, são trabalhadores. Inclusive, eles não têm a opção de escolherem ser contratados como CLT ou como PJizados. A única opção de trabalho ofertada pela empresa é na qualidade de PJizado. Então, qual é o propósito do Ministério Público do Trabalho com essa ação? É que a Justiça do Trabalho reconheça que a Constituição Federal garantiu direitos aos trabalhadores em geral. Há uma série de direitos sociais previstos na Constituição e que a Constituição não limita esses direitos a quem é empregado, a quem é seletista, mas sim a quem é trabalhador. E o que o Ministério Público do Trabalho pede que o Judiciário reconheça é que essas pessoas que trabalham como PJizados, elas são seres humanos, são trabalhadores e merecem o reconhecimento de direitos sociais constitucionais mínimos previstos na nossa Constituição Federal.
Os direitos previstos e que são pedidos pelo MPT são concessão de férias, descanso semanal remunerado, licença maternidade, licença paternidade, e com isso o MPT quer levar ao judiciário uma discussão diferente, porque não se pede nessa ação que seja reconhecida uma fraude. O MPT não alega que essas pessoas estão sendo contratadas de maneira irregular, de maneira fraudulenta, mas pede que se reconheça que se trata de ser humano trabalhador que precisa de direitos fundamentais, direitos humanos mínimos a serem reconhecidos a qualquer pessoa que dedica a sua mão de obra em troca de uma remuneração para uma empresa, essa sim, que lucra com essa força de trabalho. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. O promotor de justiça Tiago Brito, que responde pela Promotoria de Justiça de Fronteiras, realizou uma reunião com integrantes da Rede de Proteção à Infância e à Adolescência dos municípios de Fronteiras, São Julião e Alegrete do Piauí, com representantes dos conselhos tutelares e dos centros de referência de assistência social dos municípios. O encontro teve como objetivo alinhar procedimentos institucionais, reforçar o fluxo de atendimento nos casos de violação de direitos e identificar as principais necessidades estruturais e operacionais dos órgãos envolvidos, além de discutir estratégias para aprimorar o atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo respostas mais ágeis e integradas. Em Campo Maior, o promotor de justiça Maurício Gomes de Souza, da 3ª Promotoria de Justiça da cidade, realizou uma audiência pública para discutir o valor da tarifa cobrada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. A audiência teve como finalidade compreender de que maneira a ausência de medição individualizada do consumo de água por meio de hidrômetros influencia a composição e o valor da tarifa cobrada. Na oportunidade, o SAAI apenas reforçou as informações sobre o valor cobrado registrados em uma apresentação e não exibiu nenhum outro dado técnico. A audiência também possibilitou o esclarecimento de dúvidas da população sobre a possível concessão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a empresa Águas do Piauí. Ao final da audiência, ficou deliberado que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto deve, em um prazo de 15 dias, encaminhar um cronograma para a realização de mutirão de hidrometria visando a instalação de hidrômetros nas residências que ainda não possuem medidor, o que resultará na diminuição do desperdício de água e, consequentemente, melhora no abastecimento, incluindo também a instalação de hidrômetros nas praças públicas. O MPPI recebeu a escritura de um terreno para a construção da sede das Promotorias de Justiça de Simplício Mendes. O documento foi entregue à Procuradora-Geral de Justiça, Cláudia Seabra, por meio do promotor de justiça Romerson Araújo, que é coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de Simplício Mendes. O terreno, localizado na Avenida Manuel Francisco Veras, bairro Nova Cidade, possui área total de 1.250 metros quadrados e foi doado pelo município de Simplício Mendes para a construção da sede ministerial. A escritura estabelece o prazo de até 5 anos para a conclusão da obra, que vai garantir melhores condições de trabalho aos membros e servidores, além de aprimorar o atendimento à população local. A Procuradora-Geral de Justiça do Piauí, Cláudia Seabra, e a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o CAOMA, Áurea Madruga, receberam o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR, Felipe Araújo, em reunião realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Teresina. O encontro foi solicitado pelo chefe da SEMAR com o objetivo de apresentar o projeto de comercialização dos créditos de carbono, desenvolvido no âmbito do programa de RED+, jurisdicional do Piauí. A iniciativa busca promover a preservação ambiental por meio da valorização de áreas de floresta nativa e da compensação de emissões de gases de efeito estufa. Durante a reunião, o secretário detalhou os fundamentos técnicos, jurídicos e estratégicos do projeto, destacando os impactos ambientais e sociais esperados,
além dos mecanismos de governança e transparência que orientam o processo. A proposta visa inserir o estado do Piauí no mercado internacional de créditos de carbono, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a proteção dos recursos naturais. E o MPPI obteve decisão liminar favorável em ação civil pública ajuizada contra a Prefeitura de Cocal, o atual prefeito, Cristiano Felipe de Melo Brito, e a primeira-dama do município, Lívia Janaína Monção Leode do Brito, por conta da realização de contratos para apresentações artísticas nos festejos do município. Na decisão, o juiz de direito da Vara Única da Comarca de Cocal concede, em parte, o pedido liminar do Ministério Público. Foi determinado que sejam suspensos os contratos das bandas e artistas que somavam o valor de R$ 1.840.000. Em caso de descumprimento da ordem, a Justiça fixou multa diária de R$ 3 milhões a ser arcado pessoalmente pelo gestor. No documento também está determinada a proibição do município de Cocal de contratar qualquer outro artista ou banda para o evento referentes aos festejos de Cocal ou outra festa similar. E o Giro de Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. A Assembleia Legislativa do Piauí promulgou no dia 1º de agosto o projeto de lei que altera o plano de cargos e salários dos servidores do MPPI. As alterações trazem mudanças significativas no desenvolvimento da carreira dos analistas e técnicos da instituição. A Procuradora-Geral de Justiça, Cláudia Seabra, e o Subprocurador-Geral de Justiça Institucional, Cleandro Moura, estiveram reunidos com o presidente da ALEP, o deputado Severo Eulálio, quando receberam um projeto de lei promulgado. Confira. Estamos aqui recebendo a doutora Cláudia, o doutor Cleandro, representantes aqui do Ministério Público do Estado do Piauí, Procurador-Geral e ex-Procurador-Geral, que hoje estão juntos na administração do Ministério Público Estadual e aqui entregando a promulgação da Lei do Plano de Cargo e Carreira de Salário do Ministério Público, bem como já recebendo aqui novos projetos de leis oriundos do Ministério Público para que nós possamos tramitar aqui na Assembleia. E também recebendo aqui essa visita institucional aqui da doutora Cláudia, procurando sempre esse diálogo constante do Poder Legislativo com o Ministério Público. Então, seja sempre bem-vindo aqui à Assembleia, bem como o doutor Cleandro também já foi e continua sendo. Muito obrigada, deputado Severo. É sempre uma alegria e nós nos sentimos fortalecidos enquanto Ministério Público exatamente por essa parceria tão exitosa em prol da sociedade piauiense. Certamente a promulgação do plano de cargos e carreira dos servidores era um anseio muito grande para, né, doutor Cleandro, para todos os nossos servidores que são abnegados, que levam realmente, fazem e executam um bom trabalho em prol da sociedade, de modo que eu agradeço a celeridade na tramitação e vamos trazer, né, projetos e iniciativas importantes em conjunto em benefício da população. Muito obrigada. Nós que agradecemos. O plano de cargos e salários do servidor do Ministério Público foi promulgado. O PCCS trará benefícios aos servidores que estavam parados na carreira. Hoje nós temos aqui uma ascensão na carreira. Então, o benefício dos servidores, um plano de cargo e salário, a conquista da classe. O sindicato vem há muito tempo pleiteando esse PCCS e colocar aqui para toda a classe dos servidores. Poucos ministérios públicos têm um plano de cargo e salário atualizado. Então, uma conquista, né, do sindicato, junto ao MP, que acolheu o nosso pedido e nós temos vários benefícios nesse plano. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.